Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblico. Queremos agradecer a sua audiência por sempre estar conosco, nos assistindo. Nós pedimos que curte, comente, compartilhe o nosso conteúdo, para que assim ele possa chegar a muitas outras pessoas. Estamos aqui novamente hoje com o pastor Tiago, pastor Marco. Nosso personagem de hoje chama-se José, o filho de Jacó. Todos nós conhecemos bem a trajetória desse personagem, né? José. Nosso texto base de hoje está em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 24. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Meus amados, o texto que nós lemos fala do personagem José. José foi o 11º filho de Jacó. José era o filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. Marcos, pastor Marcos, que está conosco, pastor Tiago, pastor Marcos vai fazer uma introdução, um comentário sobre o chamado e os sonhos de José. José teve 2 sonhos, não é verdade, pastor Marcos? Comente um pouco sobre esses sonhos que José teve. Pastor Edilei, a paz do Senhor, pastor Tiago, também a paz do Senhor, todos que estão participando conosco desse programa. Quando nós falamos do chamado de José, nós observamos que José foi um homem que desde a sua juventude, ele teve muitas experiências com o Senhor. E nós vemos pela palavra que até mesmo naquilo que José não pecou, ele é uma figura da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Porque diz a Bíblia que José, na idade de 17 anos, ele apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. E nós sabemos que Jesus, ele é o bom pastor e aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. José também diz a palavra que ele era o filho amado de Israel, o seu pai. E Jesus, ele é o filho amado de Deus, né? Diz a palavra: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Então nós vemos que desde toda a história de José, foi uma história marcada por aquilo que é profético. E no texto aqui do capítulo 37, verso 6, verso 9, a palavra nos fala de um dos sonhos que José teve, onde o sol, a lua e as estrelas se inclinavam sobre ele. Então, nós vemos que logo após ele ter um desses sonhos, diz a palavra que os seus irmãos, eles começaram a sentir inveja dele. Os irmãos dele começaram a persegui-lo. E nós vemos que a palavra nos fala lá no capítulo 37, verso 11, que os seus irmãos, pois, o invejavam, porém o seu pai guardava tudo isso no seu coração. Você vê que interessante, né? José, ele tem um sonho, ele conta esse sonho para os seus irmãos, né? Pensando até que eles iam gostar, que ia se alegrar com José, com aquele sonho, que ele entendeu que era um sonho do Senhor, de Deus, para a vida dele, Era profético, né? e que era profético, e agora ele é invejado pelos irmãos. Os irmãos não gostaram, de ouvir aquilo. E ele teve um outro sonho, né? Foram 2 sonhos, não é isso, pastor Marcos? Sim, 2 sonhos. O outro sonho, ele via que ele estava com seus irmãos atando molhos no meio de um campo, e o molho de José se levantava junto com o dele, e diz a Bíblia que os molhos que os seus irmãos estavam ali atando se Prostrado. inclinavam, se prostravam diante do molho de José. Uma coisa interessante que o pastor Marcos está falando aqui, nós lembramos que às vezes tem sonhos que nós ouvimos e às vezes até temos, né, que nós não entendemos, a início o que que é aquele sonho. Eu fico imaginando José, né, tendo esse sonho, acordando pela manhã, imaginando o que que Deus está mostrando, não é verdade? Porque o sonho, como disse o pastor Marcos, era profético. Tinha nele algo que era profético.
ele precisava de um tempo para que ele lá na frente fosse entender esse sonho. Não é verdade, pastor Marcos? E na própria escola bíblica dominical, nós temos aprendido que os mistérios de Deus, eles não são revelados pela razão do homem, né? Mas pela revelação do Espírito Santo. E nós vemos também outro ponto aqui, pastor Edilei, que aqueles que realizam a obra, aqueles que estão inseridos nesse processo de salvação, muitas vezes nós somos caluniados, somos perseguidos, e o próprio Senhor Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando José, pastor Marcos, vai contar esse sonho, ele não imaginava que os irmãos dele iriam ter essa reação. Ele Sim. estava simplesmente, ele estava simples nessa situação, né? Ele estava tentando entender, né, o que que estava acontecendo, o que que Deus estava mostrando, por que aqueles sonhos. Afinal, como o pastor Marco disse, ele tinha 17 anos, era um jovem, ainda não entendia certas coisas, mas agora ele começa a ser invejado, ele começa a ser perseguido, ele começa a ser caluniado até pelos seus próprios irmãos. E a ponto de acontecer algo ali que José foi lançado numa cova, e nós todos conhecemos essa história na palavra, e o pastor Tiago vai fazer um comentário sobre esse aspecto, quando José foi lançado em uma cova pelos seus próprios irmãos. Pastor Tiago. Paz do Senhor Edilei, paz do Senhor Pastor Marcos. Nós estendemos esta saudação ao senhor e à senhora que estão conectados conosco, participando deste programa. Interessante que José ele era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. E a história de José ela vai muito além de uma história, né? Ela carrega todo um teor profético e que nos chama a atenção. Né? José ele morava em Canaã e fez parte, como a própria palavra nos relata, nos menciona, né, de uma geração chamada geração da promessa. Sim. Porque carregava consigo uma promessa. Sim. Né, uma promessa que vinha desde os seus antepassados, né, da sua descendência. Ok. E o nome de José, traduzido, ele pode ser interpretado como Deus acrescenta. E foi o que de fato ele viveu. Né, porque como mencionado aqui pelo pastor Marcos, pelo pastor Edirley, a sua postura, a sua posição, o brilho do Espírito Santo ou o brilho do Espírito do Senhor sobre ele despertou inveja. Sim. Né? E a palavra ela menciona em Gênesis capítulo 37, no verso 22, que os seus irmãos, como o Senhor colocou, né, o lançaram em uma cova. Mas a ideia inicial era ceifar a sua vida. Matar José. Matá-lo. Né? Matá-lo. Olha o que a inveja é capaz de fazer. Sim. Você vê, os próprios irmãos agora intentam matar. Matá-lo. E isso aponta por uma traição, né? Ele foi traído pelos seus irmãos. Sim. Ele foi traído pelo seu sangue, pela sua descendência, pela sua genealogia ali, né? Ele foi traído pelos seus. Né? E como nós falamos, né, tudo que está em torno de José aponta profeticamente para o Senhor Jesus. E nós podemos fazer um paralelo, né, a esse lançamento na cova, a traição, com tudo aquilo que o Senhor Jesus passou. Verdade. Né? Porque a própria palavra menciona também que o Senhor ele veio para os seus e os seus não receberam. Não os receberam, né? Foi rejeitado pelos seus. Da mesma sorte que José foi rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu sangue. Sim. Né? E o que é mais importante é que o desdobramento dessa ação dos seus irmãos, quando José ele é lançado dentro daquela cova, o que ele vive, nós vamos mencionar daqui a pouco, né? No decorrer do programa, nós vemos que a cova, naquele momento, não era o fim da história de José. Muito pelo contrário. Era um começo onde ele ressurgiria ou ele sairia daquela cova, uma cova seca, sem água, né? Sairia dali muito mais forte e com um brilho maior do Espírito do Senhor. Já temos aqui algo que nós podemos aplicar, não é verdade? A cova não é o fim. A cova não é o fim. Às vezes nós passamos certos momentos, também podemos aplicar. Claro que José é tipo do Senhor Jesus, mas também podemos aplicar para as nossas vidas. Às vezes nós enfrentamos momentos que são verdadeiras covas, mas não é o fim. Por quê? Porque ali estava iniciando na vida de José, apesar de ser doloroso o momento que ele estava vivendo, traição, e agora dentro de uma cova, não entendendo por que tudo estava acontecendo,
mas Deus tinha ali um propósito. O que eu achei interessante, Tiago, que, igual você estava falando, que José ele foi jogado na cova, foi traído, caluniado pelos seus próprios irmãos. E nós vemos no ministério de Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos, ele foi negado, foi levado à cova, que é a cruz do Calvário, mas ele não retrocedeu, né? Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Né? Interessante que tem mais um aspecto, né? Porque quando nós pegamos em Gênesis 37 e vamos adiante, a palavra ela fala que os seus irmãos, eles deram água para ele dentro daquela cova, que ela não tinha água, levaram pão, mas em comum acordo eles entenderam que eles não poderiam ter nas mãos deles o sangue de José. Sim. E eles decidiram fazer o quê? Vendê-lo. Aí mais uma vez aponta para o Senhor Jesus, né, que foi trocado, foi vendido por um dos que estavam ali com ele por 30 moedas de prata. Verdade. Essa situação, essa cova, né, e os irmãos entenderam então que não poderiam matar, mas vender, você veja, né, vender o próprio irmão. Agora ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, não é verdade? E José então vai parar aonde? No Egito. Aquilo que parecia o fim é um começo. Estava iniciando. É uma nova história. José agora está no Egito. Eu costumo dizer assim, quando Deus está conosco, você pode estar até no Egito, que Ele vai te abençoar, aonde você estiver. Que a Bíblia diz que Deus estava com José. E aí, pastor Marcos, José está no Egito e ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar, que era o general da guarda de Faraó, não é verdade? Comente um pouco sobre a experiência na casa de Potifar que José teve lá. Interessante essa colocação que você fez, que não importa o lugar onde você estiver, né? O que importa é a presença de Deus na sua vida. Verdade. Tanto é verdade que José, quando foi comprado por Potifar, Deus prosperou tanto a vida de José naquele lugar que ele começou a administrar todos os bens ali do eunuco, né? Sim. Deus começou a usá-lo de uma forma tão maravilhosa que aquela situação totalmente adversa que ele tinha vivenciado junto com seus irmãos, Deus mudou a história dele. A casa de Potifar mudou, né? Ele mudou até o ambiente que havia na casa de Potifar, porque Deus estava colocando a mão sobre a vida de José. Aí você logo vê um primeiro degrau, né? Uma primeira mudança de vida, né? Sim. Ele sai de uma cova rasa, sai de um homem que foi vendido para uma caravana e cai dentro da casa de um dos líderes, né, de uma referência ou de uma autoridade no Egito. Sim, sim. E mais à frente vai se tornar um governador do Egito. Isso. Só que nós vemos que a vida cristã, ela também passa por momentos adversos. Provações, né? As provações vêm, né? Sim. Então, no mundo nós temos as aflições diárias do dia a dia. E foi o que aconteceu com José. Mais uma prova que ele viveu, né? Quando tudo estava indo bem, aí chega a mulher de Potifar e começou a investir contra a vida dele para que ele pecasse, né? Sim. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Então, o servo de Deus, ele nunca pode perder os seus princípios e valores cristãos. As ofertas, os banquetes para que nós venhamos a errar, sempre estarão vindo de todas as partes, mas José ele permaneceu fiel. O mundo ele oferece muitos prazeres, mas o servo ele responde com fidelidade. E a integridade dele, né, gerou resultados. A fidelidade dele gerou resultados, e resultados que reverberaram na vida dele, em toda a trajetória dele. Porque se nós formos observar aqui, né, pela história, né, por toda a discussão em torno de José, se ele cede à tentação, se ele cede ao manjar que lhe foi oferecido, nós podemos dizer que certamente o resultado final pararia ali, né? Não chegaria. Não chegaria no resultado final, não alcançaria o propósito. Ele iria satisfazer a sua carne, mas iria perder E era até essa salvação, a alma, né? E era até essa uma colocação que eu queria fazer aqui agora. Ele tinha todos os motivos para ceder. Sim. Né? Eu já fui vendido pelos meus próprios irmãos, me jogaram numa cova,
Eu vim parar no Egito como escravo, porque ele foi para a casa de Potifar como escravo, né? E agora sou assediado pela mulher de Potifar. Ele tinha todos os motivos para dizer que ele poderia ceder aquela situação, né? E que estava tudo certo. Não, mas ele foi fiel àquilo que ele estava no seu coração em servir só ao Senhor, né? Ele não A não está, ceder o pecado. ele não estava preso, não estava atrelado àquilo que é relativo, à relatividade da vida que ele estava vivendo, Sim, né? Que está dentro de uma ótica, de uma percepção. sim. Mas ele estava preso ao plano profético. Os sonhos estavam no O coração sonho estava no coração dele, né? A profecia ela estava presa a ele. dele. E é o que nós temos dito de forma constante, isso não nos cansamos de dizer, né? Que junto do altar, atrelados à profecia e com a doutrina guardada em nossos corações, nós somos fortes. É tudo que nós precisamos. Eu me Verdade. lembrei, Tiago, do texto lá de Hebreus que fala sobre Moisés. O texto fala que Moisés, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. É verdade. Pastor Tiago, sabemos que José não cedeu à tentação, né? Mas mesmo assim foi acusado, né? Mesmo não tendo cometido tal pecado, foi acusado pela esposa de Potifar. E assim, José, injustamente, foi levado à prisão, né? Conhecemos essa história e agora José está na prisão. Comente a respeito dessa situação, de José ali na prisão. Como que o pastor vê esse aspecto? É interessante que a gente já pode começar, vamos colocar o seguinte, a prisão para José e a prisão dentro daquele cenário não era um fim para ele. E ele sabia disso, porque nós pegamos toda a história pregressa, nós vamos ver que ele foi injustiçado Sim, por diversas vezes, não foi nenhuma nem duas, né? sim, E naquele momento, mais uma vez, ele é injustiçado, ele vai para uma prisão, mas a palavra ela não menciona em momento algum qualquer sentimento ou qualquer colocação ou De expressão revolta. de José com murmuração ou com revolta, Verdade. né? Aí se nós pegarmos a palavra, né, porque a palavra é o nosso manual, é aquilo que nos mantém de pé, aquilo que direciona as nossas vidas, nós vamos ver servos do Senhor, profetas, homens de Deus, que estiveram em poços, em covas, em cavernas, mas em especial, por exemplo, quando nós falamos de Elias, Elias. né, o seu fim não é aqui. O que fazes aqui, Elias? Quando o Senhor se dirige a Elias, o que fazes aqui? Né? Se nós formos olhar em questão de tempo e de posição, Elias, o que fazes aí? Mas o Senhor falou, o que fazes aqui? Uhum. Ou seja, o Senhor estava com ele. Sim. E José tinha esse mesmo entendimento, de que o Senhor estava com ele, E estava, né? de que o Senhor não iria desampará-lo. Né? Mesmo diante daquelas injustiças, ele continua fazendo o quê? Ele continua servindo. Ele continua discernindo sonhos. Ele continua interpretando, ele continua exercendo aquele chamado que Deus havia estabelecido para ele. E outra coisa interessante é que o carcereiro, ali na prisão, começa a ver que Deus estava com ele e ele deixou José cuidar da prisão. Não é isso que a palavra diz? Isso aí, ele administrou aquela prisão porque o carcereiro viu nele o brilho. Sim. O carcereiro viu nele algo diferente. Tem algo, né? algo especial Tem nesse algo menino. especial nesse Eu rapaz. entendo que o que falava ali era o testemunho de Moisés, de José. o testemunho dele que estava falando por ele. Sim, porque o nosso testemunho ele vai à nossa frente, né? Sim, O nosso testemunho ele chega antes da gente. sim, Né? E o testemunho de José chegou antes dele, embora acusado injustamente, embora injustiçado, mas o testemunho, a postura dele, mais uma vez, né? Tinha tudo para não se manter íntegro, falando dentro de uma celeuma, de uma discussão dos olhos humanos, né? sim. Da razão, Naquilo que é racional. aquilo que é racional. Sim, Mas o que estava no coração dele era muito maior do que é racional, transcende, né? verdade. E ali ele interpretou 2 sonhos, não é isso? Dentro da prisão. É da prisão. Deus continua usando a vida de José. Copeiro e o padeiro chegam a José, que estavam também presos ali, junto com José, e eles e José agora, eles têm um sonho, e eles contam esse sonho para José. E José dá a interpretação para o copeiro e para o padeiro. E aquilo que José falou, né, na interpretação aconteceu.
de Eram fato. proféticos. Era profético. Era profético, então José estava ali, a prova de que o Senhor estava com ele, a prova de que o que José fazia não era dele, mas era do Senhor que estava na vida dele. Mais uma vez mostra que ele estava na prisão, mas ele estava ligado ao céu. Continuava ligado. Ele estava ligado ao céu em comunhão com o Senhor. Verdade. Né? Porque da cabeça humana, do coração humano, não se consegue profetizar ou discernir o que é profético. Exatamente. O que é profético é discernido de forma profética. Né? O que é espiritual é discernido de forma espiritual. Exatamente. E foi o que ele viveu. Nessa interpretação que José dá, então agora José interpreta que o padeiro iria morrer, na verdade, e o copeiro voltaria ao seu trabalho na casa de Faraó, não é verdade? E agora José até diz para eles, né, para eles quando estiverem diante de Faraó, para que lembrasse dele, né? Mas se esqueceram de José. Em nenhum momento ele foi falado lá no palácio que havia um rapaz lá no cárcere que tinha o discernimento, que o Espírito do Senhor estava com ele. Não, ele foi esquecido. Mas o tempo passou e Faraó, agora o próprio Faraó, tem um sonho que atormentou, que deixou Faraó muito, vamos assim dizer, perturbado, na verdade. E ninguém no reino, no Egito, conseguia, nenhum sábio conseguia dar a interpretação dos sonhos de Faraó. E agora José é chamado. Pastor Marcos vai fazer um comentário sobre essa interpretação que José deu dos sonhos de Faraó. Interessante a colocação que Edilei fez, que José ele foi esquecido, né, por muitas pessoas ali. Só que nós vemos que Deus ele nunca se esqueceu de José. É verdade. A interpretação, o conhecimento que José tinha ali não era algo, digamos assim, racional, mas era o próprio Espírito Santo que estava usando a vida dele. Vinha do Senhor. Né? Vinha do Senhor. Então, nós estamos em uma obra onde o que prevalece não é a razão, não é aquilo que é próprio do homem, mas é uma operação do Espírito Santo. E nós vemos agora a mudança que Deus proporcionou na vida de José. Começou como um sonhador, caluniado, vendido, trocado, mas Deus permaneceu fiel com ele. De lançado na cova, agora ele passa a ser um governador do Egito. Exatamente. Deus tirou ele do mais profundo lugar, ali a cova, sentenciado à morte pelos seus irmãos, e colocou ele num lugar de destaque, né? É isso que Deus faz com a vida do homem. E o que nos chama a atenção quando José dá a interpretação dos sonhos de Faraó, que foram 2 também, ele diz assim para o Faraó, né? Deus fará cessar a angústia do coração de Faraó. Então, assim, o que estava incomodando o Faraó não era só o fato de não saber o que significavam os sonhos. Havia um vazio no coração. Mas tinha algo errado, né? O Faraó estava sentindo uma angústia que ele não sabia por quê, né? E quando José entrega a interpretação, que não era dele, mas era do Senhor, aquilo acalmou o coração de Faraó, tirou toda a angústia do coração dele, trouxe paz verdadeira ao coração de Faraó. Por quê? Porque veio de Deus. É isso que a revelação faz, né? Exatamente. Ela penetra na alma, né? Porque no ela coração, né? Exatamente, porque ela vem de Deus. Ela vem do alto. Ela vem do Senhor. Ela traz consigo a paz que excede todo o entendimento, né? E onde há revelação, a paz. Onde há revelação, a alegria. Onde há revelação, a mudança de cenário, a mudança de vida, há uma nova história. E foi o que eles viveram, né? Exato. A revelação ela se cumpriu, a profecia ela se cumpriu. A presença do servo do Senhor ela faz diferença onde que ele está. E a presença de José fez diferença na vida daqueles que estavam ali e os que estavam ao redor dele. Exatamente. Agora Faraó, ele vê que Deus estava com José. Ele teve esse entendimento, né? É por isso que eu digo, né? Quando Deus está conosco, até aqueles que estão de fora sabem, Deus está com ele. E que maravilha, né? Quando nós paramos para olhar, né, analisar a palavra, a riqueza que há na palavra, de caluniado, de preso, pelo próprio
líder, Sim. né? Que porque uma calúnia foi levantada envolvendo a esposa daquele homem e tal. E nós observamos que então aquele mesmo homem ele passa a ver o quê? O brilho. Ele passa a ver a presença do Senhor na vida de quem ele mandou prender. Exatamente. E agora Faraó, vendo tudo isso, coloca José como governador. Não é verdade? Governador, como o pastor Marcos já mencionou. José agora está sendo colocado por Faraó como governador do Egito. Diz a Bíblia que só o Faraó seria maior do que ele em todo o Egito. Que maravilha que Deus faz, não é? Um menino, 17 anos, agora faz uma trajetória difícil, mas agora está diante de todo o Egito como governador do Egito. E depois desse momento que José se torna governador, José agora, os irmãos de José precisam ir ao Egito, porque chega o momento da interpretação dos sonhos, o cumprimento do sonho de Faraó. A fome chega. Eram 7 anos de bonança, de fartura, e também 7 anos de fome. E começam, então, os irmãos de José e Jacó, que estavam em Canaã, a padecer necessidades. E agora eles vêm ao encontro do Egito, porque a notícia era, no Egito tem alimento. Vejam, né? Quem estava lá? José. E acontece ali o encontro de José finalmente com seus irmãos. Pastor Tiago vai falar desse encontro maravilhoso. Interessante. Antes de entrar nesse encontro, eu gostaria de fazer aqui um paralelo e À vontade. abrir um parênteses, porque nós falamos aqui toda uma trajetória da história de José. E no início foi mencionado que há um paralelo com relação ao ministério do Senhor Jesus, Sim. com relação ao Senhor Jesus. Sim. Nós vamos observar que até onde nós chegamos aqui, José ele foi vendido, ele foi jogado numa cova, ele foi preso. Aí nós vamos ver o quê? Período do Senhor Jesus em que ele foi vendido, foi entregue, foi crucificado, desceu à sepultura e ao terceiro dia ele ressuscitou. Né? Ali não mais matéria, mas substância. Sim. Substância de Deus. Né? E se apresenta então aos discípulos que estavam em um momento de aflição, preocupados com o que aconteceria. A palavra ela menciona que as portas estavam fechadas porque eles estavam reunidos com medo, preocupados com o que seria deles dali para frente. E as primeiras palavras do Senhor Jesus é: paz seja convosco. Amém. Né? Então nós observamos que tudo isso é possível fazer um paralelo com a história de José em relação à história do Senhor Jesus, né? A profecia, o ministério do Senhor Jesus. E nesse momento da palavra agora, José ele se encontra com seus irmãos, como colocado pelo pastor Edirlei, havia fome onde estavam, mas a palavra fala que no Egito havia bonança, né? Havia recursos. E a palavra fala que quando José ele se encontra com seus irmãos, ele não se vinga. Ele não se vinga, ele não impõe maldade para os seus irmãos, não impõe julgo para eles. Mas muito pelo contrário, né? Eles conversavam entre si, eles não reconheceram, eles conversavam entre si, não sabiam que ele entendia o que eles estavam falando, e a palavra fala que José ele se quebranta, ele chora. Ele chora diante daquilo que ele estava vendo ali, né? Apontando mais uma vez para a figura profética do Senhor Jesus. Porque a palavra ela fala que foi rejeitado pelos seus, mas haverá um novo momento, um novo encontro com estes, né? Sim. Haverá um novo encontro. Então, José ele dá ali uma nova oportunidade para os seus irmãos. Poderia se vingar, poderia determinar a prisão, poderia negar mantimento, mas ele lembrou que era o seu sangue. Eu entendo até, senhores, que agora José está entendendo o sonho, na verdade. Quando ele entrega aquele sonho para os irmãos, os feixes de trigo dos irmãos que se dobravam diante do feixe de trigo de José. Então, assim, ele acompanhando o profético acontecendo na vida dele, né? Tantos anos se passaram e agora José está vendo todo o cumprimento dos sonhos lá quando ele tinha 17 anos. E a palavra menciona isso, né? Em Gênesis 42, verso 7, verso 9. Então José lembrou-se dos sonhos. Lembrou-se dos sonhos. Ele lembra do sonho e ele vê então a consolidação da profecia. A profecia se cumprindo ali na vida dele e na vida dos dele. Eu achei interessante que José, humanamente falando, ele tinha
todos os motivos para negar ajuda aos seus irmãos, Sim, baseado tudo no que ele passou. Só que José, ele exerceu ali o perdão. Ele não cultivou no seu coração a chamada raiz de amargura, sim, mas ele sempre tinha amor no seu coração pelos seus irmãos. é isso mesmo. Nós vemos aqui, a trajetória que José fez, uma trajetória maravilhosa, que tem tudo, tudo para que seja um exemplo para nós, né. interessante, o pastor Dilei, pastor Marcos, se vocês me permitem, é que o sacrifício do Senhor Jesus, ele aponta por um momento de reconciliação do homem com Deus. Sim, E este encontro aqui, mais uma vez, ele sinaliza a reconciliação, né? verdade, Marcos falou da raiz de amargura, mas o que nós vemos ali é que a reconciliação ela é instrumento de restauração. é verdade. Nós encerramos aqui então esse programa. Esse foi o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje falamos do personagem José, o filho de Jacó, 11º filho de Jacó, o filho de Raquel. Nós encerramos aqui, desejamos a todos a paz do Senhor, pedimos que comente, compartilhe o nosso conteúdo. Assim encerramos, desejando a todos a paz do Senhor.